Opa, vamos lá pessoal, é, vamos lá, hein? Vem comigo já aqui, português com o capitão, continuando. A gente dividiu a aula inaugural aqui desculpa, da prova da IA em duas fases, tá, gente? Eu resolvi continuar aqui a segunda, né? Dividir aí a primeira parte, que ainda não havia sido definida, tá? Mas deixa eu aumentar um pouquinho aqui, só para a gente bater um papo aqui sobre como funciona, né, a nossa língua portuguesa aqui dentro desse conteúdo, tá? Em concursos também, não vai servir só para especialista, para EA, né, como a gente costuma falar, tá? Mas também para qualquer outro concurso que vocês venham é, prestar aí, venham fazer, tá? Venham, né, futuramente aí lograr êxito, né, passar no concurso, nesse concurso, tá? Eu coloquei aqui o conteúdo programático, tá, da IA, basicamente, como eu tinha falado no outro vídeo, tá? Eu resolvi, assim como eu estou fazendo no outro curso, não vem comigo já que eu fiz a propaganda aqui, né? O canal é o Português com Capitão, contei um pouquinho da minha história, tá? Mas é, a ideia aqui é a gente continuar aqui para falando, né, sobre como funciona, né, a estrutura da língua portuguesa e dos concursos. Aí eu resolvi colocar o conteúdo programático aqui da EA, da especialista, né? E antes de mais nada, eu vou pedir para vocês, né, se inscreverem no canal, dar o like aí, deem o like, compartilhem, avaliem, né? E se inscrevam aí para o YouTube entender, né, o algoritmo do YouTube entender que esse vídeo é importante, é interessante, é relevante. Tá? Eu não montei nenhum curso por enquanto, né, sobre a EA. Né? Eu vou trabalhar, como é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar a prova da EA numa sequência mais ou menos parecida com o que a gente vê na gramática do Segala, tá? Que está aqui, ó, a gramática do Segala, Celso Cunha, só que eu, eu vou colocar aqui a do Segala, que é a mais cobrada na Força Aérea, de modo geral, né, na especialista, na EA também. Tá? Só que, ó, dicionário Aurélio Buarque de Holanda, que é antigo, tá? O nosso Howes aqui também, tá? Mais recente, né? Para entender o texto, né? Savioli, né? Dicionário, né? Prático aqui do Celso Pedro Lúcio, que é um gramático aí, né? Também conhecido. Todos eles aqui são bastante conhecidos, tá, gente? Celso Cunha, Segala, já faleceu aí, acho que há 12 anos, se eu não me engano, com 90 e poucos anos. O Evanildo Bechara não está aqui, né, mas na, nessa, nesse conteúdo, só que ele também é um gramático aí que ainda está vivo, parece que está com 90 e poucos anos, tá? E ele tem algumas particularidades lá que eu já tenho falado nas aulas da plataforma do curso Vem Comigo Já, que é um curso para o público interno, né? Para quem já passou pela escola de especialista, e você entra na escola especialista para se formar sargento, chegando até o posto de suboficial, tá? Um posto abaixo do posto de aspirante, né? E depois você já aspirante oficial, tá? E só que eles a prova interna também tem língua portuguesa, tá? Não tão exigente como a, né, da nossa EA, mas o programa é praticamente o mesmo, gente, tá? O programa da língua portuguesa não muda e eles tiram questões, bastante questões do Segala, né? A novíssima gramática da língua portuguesa. Eu vou colocar aqui na descrição, tá bom? Na descrição. E a gente vai trabalhar durante o curso, né, as provas de 2018 até 2025, foi a última, né, desse ano. Geralmente são duas provas por ano, tá? Não é uma prova difícil, muito difícil, mas também não é uma prova fácil, né? Ela tem 24 questões, hoje na minha época eram 40, tá? Para serem resolvidas, na época eram em 2 horas. Hoje já é um outro sistema, né? Então ele começa, ela tem 24 questões, sendo que uma delas aqui valoriza o concurso, é a mais difícil, a mais trabalhosa, tá? Que você tem que pensar mais, tem umas que são mais fáceis, tá? Enfim. E aí a ideia nossa no canal é fazer isso, tá? É ajudar a galera aí, né? Que se propõe aí, né? Está se propondo aí a prestar esse concurso, né? Como eu falei, eu demorei 3 anos, na época não tinha base nenhuma, né?
sempre gostei de português, me dei melhor em português, das 40 eu acertei 33, se não me engano 34 na época, e era português, matemática, física e química, assim, questões de química, e 25 de física, ou 35 de física praticamente, né? Eu consegui 24 em matemática, de 40 e 26 em física, se não me engano, entrei lá, como a gente fala, lá na rabeira, lá no finalzinho, mas na cauda no rabo mesmo, como se fosse um animal, tá, gente? Lá atrás. E aí é o costume, o jargão que a gente usa lá na, na tropa, né, na vida militar. E sempre fui, nunca fui primeiro colocado, mas sempre fui esforçado. E o que, que a gente vai fazer aqui? Vamos lá. Toda a prova, todo o conteúdo programático, a gente vê que começa com texto, né, interpretação de textos literários ou não literários, aí depois que ele vem para a gramática e não tem redação na nossa EA, tá? Mas eu vou explicar aqui como é que funciona, gente, como é que funciona. Eu já apresentei para vocês o Segala, tá? Não vou me, talvez eu fale sobre ele hoje de novo, mas a gente vai a gente vai focar, né? Vamos nos deter aonde? Na prova, tá? Para ver como é que funciona. Aí eu poderia chegar aqui, pegar a prova e começar a resolver texto e vai embora, da 1 a 24. Não acho correto. Por quê? Vamos lá. Como eu estava explicando para outra turma do Vem Comigo Já, agora há pouco tempo, estava gravando um vídeo para a aula deles, né? Também a prova é em fevereiro agora. Você tem que ter 20 anos de sargento, né? Tem todo um processo lá para você. Depois eu vou colocar os vídeos aqui para você fazer esse concurso, né? Tem mérito, né, como se fosse uma pontuação aí. Tem os critérios, tá? A gente tudo tem um critério na vida militar. E no caso aqui, ele coloca, por exemplo, texto, interpretação de texto. Mas se você não souber primeiro a gramática, você não vai entender o texto, tá? Onde é que eu quero chegar? Vamos lá. Gramática, aí está lá. Fonética, separação de sílabas, silábica, né, de sílabas, sílaba, encontros vocais, encontros de vogais, encontros de consoantes, consonantais, tonicidade, que é a acentuação gráfica, né, o acento tônico, tá? O acento gráfico, ortografia, ou seja, cada edital vem de um jeito, mas todos eles querem dizer o quê? A mesma coisa, tá? Eles querem transmitir a mesma mensagem. Depois você entra em morfologia. Desculpa. Como é que é isso? É, vamos lá. O português, né, como eu mostrei o Segala, ele divide bacana e direitinho, mas eu vou falar aqui, não vou mostrar novamente. A gente divide a língua portuguesa mais ou menos em fonética, tá? Dentro da fonética você tem acentuação gráfica, ortografia, né? A fonética é o som, tá, gente? E depois disso você vai entrar o quê? Em morfologia, estrutura e formação estrutura, formação e classificação das palavras, como está aqui, tá? Assim, sendo assim, logo em seguida você vai ter a análise sintática, né? Você não tem como estudar análise sintática se você não souber morfologia, se você não souber as classes de palavras, que são as 10 classes, né? Cujas principais são o quê? Primeiro o verbo. No princípio era o verbo e o verbo é exatamente como está na palavra. O verbo sempre foi a principal classe, tá? Biblicamente falando, né? É a palavra, né? O verbo, todo mundo gira em torno dele, ele é o quê? Ele é autônomo, ele é a classe principal, tá, gente? Sem o verbo você não faz nada. O verbo e o substantivo, como eu estava explicando para a turma, né? Eu posso chegar aqui e falar, é, encontrei um amigo, vírgula, que trabalhou comigo em Maceió, que morou em Maceió. Eu posso chegar e falar assim, encontrei um amigo, é, ontem falei com um amigo. Ou então eu posso chegar aqui, vamos lá. João, que é João, meu amigo, é, cujas filhas é, estão, cujas filhas são professoras. Eu quero pegar vamos lá, vou mudar aqui um pouquinho, que eu tô criando agora aqui, tá? Eu posso colocar aqui, pronto, como eu costumo falar na sala de aula lá, eu conto os alunos, aí tem 20 alunos, né, os pequenininhos se amarram. 20 alunos, por exemplo, meus queridos 20 alunos, meus queridos 20 dedicados alunos, os meus 20, queridos 20 alunos estão em sala de aula hoje. Ou seja,
que eu quero dizer aí? Alunos passaram no concurso. Os meus 20 queridos alunos passaram na prova da IA, né? Vamos supor que eu tenho uma turma de 20, como eu já tive até mais, tá? É, qual é as principais classes que eu uso aí? O que que eu quero? São duas classes, né? Para eu me comunicar, para mim fazer não existe, né? Eu estava falando, já estou falando de uma classe aqui que é o pronome, tá? Não existe para mim fazer, para eu fazer. O que que eu preciso de duas classes para eu para eu me comunicar, para eu falar, para eu me fazer entender? Nome e verbo. O que que eu falei? Os meus 20 queridos alunos passaram na prova. Ó, eu poderia chegar e falar, os alunos passaram, né, na prova. Simples assim, né? O que que eu quero dizer? Alunos e passaram é verbo. Passar é verbo, nome, substantivo, alunos. Tá? São as 10 classes. Duas das 10 classes de palavras, né, importante que a gente que existe na nossa morfologia, na estrutura, o estudo da estrutura das palavras. Só que como eu abri aqui o conteúdo programático, olha só, a gente tem fonética na ordem, né? Aí entramos ali. Primeiro estudamos o quê? Estudamos os fonemas, o som. Mas para eu estudar o som, para mim estudar não existe. Para mim estudar o som, para eu estudar, a gente vai ver mais à frente questões que caem também na EAR, na especialista. Quando eu falo especialista, é carinhosamente, é como a gente conhece, a gente chama, né, a EAR, tá? Da minha época, principalmente, né, nos anos 80, 90, então a gente falava isso, tá? É, então, a fonética é o som. Só que, som de quê, Welber? Som, né? O Welber é meu nome de guerra. Pronto, eu vou falar Marcos Novaes, mas não liguem não, que é o costume, tá? Fonética é o som, tá? Só que o som é o som de alguma coisa, né? De alguma letra, de algum número, né? Das vogais, das consoantes. O nosso código, a nossa linguagem, né? A nossa língua é a língua portuguesa. Só que a nossa linguagem, a gente usa o quê? Para transmitir a nossa linguagem? Gestos? Não, a gente usa código. O código vem do alfabeto. O alfabeto fonético, né? Vem de som. Do alfabeto, tiramos o quê? As consoantes, nós tiramos as vogais. Na verdade, não fomos nós. Se a gente for puxar na história, tá, um pouquinho de história é importante. Os fenícios, né? Coisa de cerca de, isso aí também é o quê? Matéria que cai em prova, tá, gente? A semântica ali, né? Ortografia, tá? A gente vai ver também isso aí mais para frente, tá? De acordo com as questões, eu vou sempre voltar num assunto ou outro, de acordo com as questões que caem mais na prova, eu vou voltando aqui na teoria, tá? Então, os fenícios, cerca de 7.000, né? 7.000, 8.000 anos, segundo estudos, eles criaram o alfabeto com 22 letras. Essas 22 letras, hoje nós temos, né, um pouco mais aí, 26, já houve época que foi menos, 23, se eu não me engano, quando eu era pequeno, né, quando eu fui alfabetizado, aí entrou o X, Y, né, o K, o W, era aquela história lá de Portugal, né, porque Portugal, eles são os donos do acordo ortográfico, né, de certa forma, querendo ou não, a gente deve isso a Portugal, porque eles colonizaram aqui o Brasil, eles chegaram com galego-português, aí algumas línguas aqui, Tupi-Guarani, os indígenas já estavam aqui, né, e houve aquela mistura, e claro que o latim também, né, nós somos filhos, né, nossa língua é filha, né, filha da língua latina também, e aí foi criada a nossa língua portuguesa, tá? Mas eles mudam, por exemplo, ideia tinha acento, agora não tem mais, porque o acordo ortográfico, desde 90, 91 e em 2009, praticamente não é um antigo acordo ortográfico que eles colocam aqui, ó, quer ver? Eles colocam sempre no, deixa eu ver se esse ano, se eles têm colocado aqui, tá? Não colocam, mas novo acordo ortográfico, né? Já está aqui subentendido no conteúdo programático. Na verdade, não tem nada de novo, gente, porque ele já foi modificado várias vezes, mas a última modificação parece que não chega a ser de 2013 a 2009, então já tem um tempo, tá? Então, o que que acontece? Eles
Os fenícios criaram essas 22 letras, né, eles chamaram lá do alfabeto, o alfabeto original, e daí foi para a Grécia, para Roma, né, Roma, Grécia ali, eles, dali eles criaram as vogais, tá? E daí surgiu mais para frente no nosso latim, né, e por aí vai, né? Os fenícios têm influência no aramaico, no hebraico, né, nessas línguas mais antigas até, na Bíblia você encontra a história, né, ali bem clara ali, né, dessa época. Então foram formados o nosso alfabeto. Nosso alfabeto, né, vem do latim, nossa língua vem do latim. Mais de 150 países aí falam, né, as línguas que são originárias aí, né, tem, tem, a, tem a origem lá no latim, tá? A língua latina. E então o que que acontece aí? A, Aí a gente estuda a fonética. Já falei aqui do código, que é o nosso alfabeto, né? As vogais também. E daí a gente tem o quê? O processo de sílabas, né? As, as letras, né? A gente estuda lá as sílabas, a- as, as, as sílabas formam as palavras, por isso que você junta e separa sílaba. Tem um encontro de vogais, encontro de consoantes, né? Acento tônico, falado, acento grave, escrito. Ortografia, ortopédico, ortodôntico. Se eu preciso ter um aparelho ortopédico ortodôntico, é para corrigir o quê? Alguma coisa na dentição ou no meu pé, em alguma parte do corpo, né, relativo à ortopedia. Orto quer dizer correto, grafia correta, ortografia, tá? Então, vejam bem, você primeiro aprende as palavras, como se escreve, como se separa, as particularidades dela. Depois você vai entrar na morfologia. A morfologia você começa com o quê? Processo de formação de palavras, classe de palavras. É o que ele coloca aqui. Mas antes, a gente tem estrutura também. Não está escrito aqui, mas ele tem. Por isso que eu gosto de segá-la. Estrutura, formação e classificação. O que, que é isso? Estrutura, já está dizendo o nome, né? É, estrutura é a parte do corpo. Você tem pé, mão, a cabeça, orelha, nariz, né? A cadeira tem os pés, né? Tem as partes, né? Tudo tem uma estrutura, tudo que tem uma estrutura, eles têm os nomes, né? Para cada estrutura ali, tá? Então, na língua portuguesa também é assim, né? Na palavra eu tenho radical, que a gente chama raiz, aquela parte principal, eu tenho vogal temática, a gente vai ver aqui. A gente tem as desinências, tá? E isso é o processo da estrutura. Depois eu tenho a formação, tá? Formação é o quê? A palavra, ela tem a palavra original, por exemplo, a gente está feliz, pô, feliz, passei na prova, vocês vão passar. Mas se eu coloco esse morfema que a gente chama, né, menor, é, né, é, na faculdade a gente tem lá signo, significante, significado, não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Mas é a menor marca de letra, de nome ali, tá? É um morfema. Se eu tenho aqui o som, o fonema, A, ó, é uma vogal também, né? Fonema, menor, o nome, o som, o nome, como é? O som de um nome, pode ser uma letra também. Se eu falo feliz, né? É um morfema ali, in e n, né? A gente chama de prefixo, tá? Então, os morfemas, depois a gente vai ver assim, é, com maior, né, maior detalhe, tá? É a menor marca ali de um nome, vamos botar assim, vamos por assim dizer, tá? Então, eu tenho morfema, fonema, né? O in é um prefixo porque ele vem antes da palavra feliz. A palavra feliz já existe. Mente é o quê? Infelizmente, ó. Felizmente, infelizmente. Se eu boto in, eu modifico a palavra, o significado, a semântica. Olha aí, eu falei, né? Fonética, em português se divide em fonética, morfologia, sintaxe, semântica e estilística, figuras de linguagem. Então, cai em concurso, cai aqui, ó, no finalzinho está escrito aqui também, todos os concursos, tá? Língua portuguesa é igual em tudo quanto é concurso, qualquer lugar. Só muda uma particularidade ou outra, você tem que pegar habilidade nas provas de cada concurso, tá? Então vamos lá. Voltando, né? Infeliz. Infeliz, se eu estou feliz, está tudo bem. Se eu coloco um aqui, o prefixo porque ele vem antes. Eu não falo pós-fixo, eu falo pré, né? Porque vem antes, tá? Preposição é uma
uma palavrinha, uma das classes de palavras. Eu vou de ônibus eu vou de Uber. Hoje eu vim de Uber, eu vim de ônibus. Eu não falo eu vim Uber de, né? Por quê? Porque não é posposição, é preposição. Essa palavrinha, essas preposições, nós temos pelo menos 14 a 16, tá? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, sem, sobre, trás, né? Contamos aí mais ou menos 16, tá? Tem que decorar. Essa aí são os conectivos que a gente usa o quê? Vou chegar lá na frente. Vou falar disso, vou chegar, isso aí a gente vai chegar onde? Na nossa produção de texto, na redação, que é o bicho-papão de todo mundo, né? Ah, eu não gosto de fazer, eu não sei fazer redação, não. Você nunca desenvolveu é, esse processo, esse treinamento, porque você tem dificuldade lá atrás. A nossa base está nas classes de palavras, gente, ou seja, na gramática. O produto final da gramática é o quê? O processo, né, todo vai morfologia, são as classes de palavras, né? Por isso que eu estou agora, ó, eu falei em estrutura, estou em processo de formação, já vou chegar na classificação, que são o quê? As 10 classes de palavras. Para que eu uso as 10 classes de palavras? Eu falei no nome e verbo, são os principais, né? Fulano chegou, fulano saiu. Se eu tirar esses dois, ou um ou outro, eu perco o sentido, eu não consigo me comunicar, não consigo me fazer entender, tá? Por isso que o que eu tiver antes ali, né, os meus 10 lindos alunos, meus 10 dedicados alunos, eu brinco pra caramba com eles na sala de aula, isso são adjuntos, são termos acessórios, é igual no churrasco que a gente brinca, é o arroz, é a macaxeira, só que macaxeira tem ele, não vai combinar, então a gente fala que é arroz mesmo, que a carne é o principal, né? O acessório é o quê? São esses nomes, os meus, 10, ó, são 3 classes, os, artigo, meus, pronome possessivo, 10 é o quê? Numeral. Alunos que importa, alunos passaram na prova ontem, semana passada, por aí vai. Então fica ali, se eu tirar alunos, passaram, acabou. Acabou a minha oração, acabou o meu significado, eu não consigo, né, transmitir, vai ficar faltando alguma coisa, tá? Por isso, eu já juntei o quê, ó? Já juntei classe de palavras dentro de uma oração. Por isso que é o bicho do papão de todo mundo, né? A morfologia, as classes de palavras que eu vou ter que aplicar numa estrutura da oração, né, que a gente chama de oração, que tem um verbo, tem frase, tem oração, para eu poder construir um período, e períodos constrói o quê? Isso aqui, ó, texto, tá? Aí vem a tal da redação. Você vai produzir texto ou vai ler textos, você vai interpretar e compreender. Aí bota aqui, interpretação de texto literário. Como é que eu vou interpretar, compreender um texto ou até mesmo produzir se eu não souber a gramática, gente? Não dá, né? Aí qual é a dificuldade que a gente tem normalmente? Eu tenho que fazer esse preâmbulo aqui, essa aula, né? Até que demore aqui, porque isso a gente não aprende na escola, eu não ensino da maneira como eu aprendi, tá? Eles não ensinam, eles jogam. Ah, esse ano eu aprendi adjetivo, no outro, ano retrasado eu aprendi substantivo. O pessoal brinca assim, né? Professor, eu aprendi, mas eu não sei como é que junta. Eu vou juntar onde essas 10 classes? Exatamente na oração, na estrutura da oração. Por isso que tem termos essenciais, termos principais, termos acessórios, termos integrantes, tá? Que integram, termos acessórios não são necessários, dependendo, tá? Sujeito e predicado pode ser o texto do tamanho do Enem, lá daquelas, né, do que for. Você vai aonde? No verbo. O verbo eu não falei? No princípio, o verbo é o principal, a classe principal. Pergunta ao verbo. Se eu falei que meu amigo passou na prova, o verbo, eu brinco, ele é caguete, ele é fofoqueiro, é a classe mais fofoqueira que tem, porque ela entrega o sujeito. Quem que passou? Foi o João, foi meu amigo. Simples assim. Ele vai ser o sujeito. O predicado vai ser o quê? Quem predica, predicar é você, é o que você, a informação que você dá, claro, através do verbo. Depois do verbo, tudo aquilo ali é predicado. Aí a gente vai vendo as partes, tá? Enfim, como é que eu vou interpretar e compreender o texto? Tem diferença, tá, gente? A gente vai ver. Se eu não souber o que é um substantivo, adjetivo, advérbio, tá? E por aí vai, tá bom, gente? Então, ó, essa parte todinha que a gente vê aqui, tá lá, morfologia, processo de formação de palavras. O processo de formação, ele começa na estrutura, formação, que eu falei, né? Ela tem radical, ela tem, infelizmente, por exemplo, eu tenho prefixo e sufixo. Se eu estou feliz, está tudo ok. Se eu coloquei um prefixo in ali, se é um prefixo grego ou né, geralmente né, a nossa língua latina vem lá de Roma, da Grécia, o romano, o grego ou romano, eu não sei, tá? Isso não importa. Mas o que importa é eu saber o quê? Se eu coloco o prefixo in na palavra feliz, que é original, eu vou ter uma derivação. Essa derivação, por ter um prefixo, a gente vai chamar de prefixal. Se eu tenho o mente,
infeliz. Felizmente, mente também é o quê? Sufixo, vem no final, tá? Se eu coloco os dois, ó, prefixal e sufixal, aí tem a tal da parassintética, que todo mundo confunde. Ah, meu amigo ficou ensurdecido. Ensurdecer, que troço é esse? Em prefixo, mais surdo, palavra original, mais esse sufixo. A gente chama de parassintética. Quando é parassintética? Simples assim. Se eu tirar, claro que tem que conhecer, tem mais de 20, pelo menos aí tem umas pegadinhas, tá? Emudecer, entristecer, e a especialista EAR gosta muito disso, a Força Aérea de modo geral, mas a EAR gosta, tá? O que acontece? Em surdo, não existe. Em surder, surdecer, não existe. Então, diferentemente da prefixal e sufixal, infelizmente, se eu tirar o in, fica felizmente. Se eu tirar o mente, fica infeliz. Existem as duas palavras? Show de bola, existe. Agora, se eu tirar o em, ficar surdecer, vai ficar surdecer. Se eu tirar o c, vai ficar em surda? Não existe. Então, qual é a diferença? Parasintética, que cai mais em todos os concursos, tá? Eu estou falando de processo de formação, tá? A gente tem por justaposição e por derivação. Isso é derivação, tá? Que eu estou falando. Porque eu tenho a palavra feliz, eu derivei, eu coloquei um in e ficou infeliz. Infelizmente, ficou infelizmente, né? Eu coloquei um em mente, o prefixo in e o sufixo mente, tá? É, na, na, na formação. Isso, para eu ter uma derivação, eu vou ter que ter o quê? Uma palavra original. Pô, se eu tenho o queijo veio da onde? Do leite, né? Vamos botar assim, então é um derivado, tá? Então, isso é o processo de formação, tá? O ensurdecer, emudecer, entristecer, enfilecer não existe, né, gente? Mas olha só, entristecer, ensurdecer, são palavrinhas que caem em concurso, né? Derivação parasintética, a parassíntese, né? Eles não precisa saber o significado, você tem que saber que isso é chamado de parasintética. Parassíntese, por exemplo, é o processo de formação, foi dado esse nome a esse processo de formação, tá? Quando você tem o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Entristecer, por exemplo, eu tenho que ter o entristecer, o em e o ec. Se eu tirar o em e ficar tristecer, não existe. Aí você tira, não existe tristecer, eu tiro esse, não existe em triste. Então, isso é uma parasintética, só que a gente tem que conhecer. Só estou dando aqui uma ideia aqui para a gente entender o processo de formação. Aí, finalmente, a gente vai na classificação. O que é classificação? São 10 classes de palavras. Poxa, eu, eu posso conhecer 10 pessoas ali, né? Elas trabalham numa estrutura, num escritório, numa firma. Só que eu sei o nome de cada uma, mas eu não sei a função delas, né? A gente faz um comparativo aqui. O que é isso? Onde é que eu quero chegar? A gente tem que conhecer as 10 classes de palavras, cuja principal é o quê? Ó, cuja, olha aqui o pronome. Cuja principal a gente chama de verbo, né? A classe principal. Cuja dupla é formada com verbo, nome e verbo. Que a gente já viu, né? Substantivo e verbo, tá? Aí depois a gente vai ver a definição. Então, cujo amigo, né, do verbo é o quê? É o substantivo, é o nome, tá bom? O que a gente vê nisso aqui? A gente conhece os nomes, classe de palavra, show. E aí, qual é a função? Onde é que eu vou ver função? Primeiro, na morfologia, eu vou ver as classes. E a função eu vou ver na função sintática, que é o bicho-papão, que todo mundo fica com medo. Tá aqui, ó, classificação, flexão, aí você vai ver tudo aqui você vai ver classificação. No final, sintaxe. Período simples e composto. Ih, ferrou, agora eu não sei. Regência, crase, caramba. Tipo de discurso, estilística é semântica, gente. Ou melhor, é o estilo, né? Semântica é sentido, significado. Então, português é assim, gente, ó. Tudo conectado. É a liga, é o elástico, tá? Figuras de linguagem, é uma coisa mais literária, tá? Mas você vai ver o que? Você não consegue estudar a sintaxe, a função sintática, se não souber, não conhecer as 10 classes de palavras, que é a nossa base. É a base e é o problema de todo mundo que passou pelas escolas aí e aprendeu jogado, né? Colegas aí, professores, que jogaram a matéria, tá? E não sabem nem para eles, né? Muitas vezes, e aí não gostam de ensinar. E o que acontece? Essa é a base. A gramática, as classes de palavras são a base da nossa língua portuguesa. Se a gente entender as 10 classes de palavras e conseguir aplicá-la dentro da estrutura, pronto, eu falei das 10 pessoas, né, que trabalham na estrutura, num setor, numa seção. Eu até brinquei, a parte militar, é, a gente, a gente tem as seções. Então, se eu tenho 10 colegas lá que eu conheço
o nome de cada um dos 10, mas eu não sei a função, é a mesma coisa. Eu tenho que conhecer as 10 classes de palavras e saber a função de cada uma delas na estrutura da palavra, da oração, tá? Sujeito, predicado, o sujeito quem é? Ah, é o nome, núcleo do sujeito, é o substantivo que vai mudar o nome, né? Muitos deles vão mudar o nome, tá? Eu, Marcos, eu sou capitão, sou professor, né? É a minha função agora? Sim, mas o meu nome é minha identidade, o meu nome é Marcos, cada um tem um nome. Assim é na língua portuguesa da gente. Nós temos 10 classes de palavras, cada uma tem um nome, só que a função eu vou estudar onde? Na análise sintática, que a gente chama. Eu vou analisar sintaticamente. Aí vem regência, crase, concordância, né? Tudo advém de quem? Do verbo, tá, gente? Classe principal. Então, eu não vou entender, eu não vou conseguir entender, por isso que o pessoal decora, é, não vou conseguir desenvolver o texto, uma redação, ainda que tenha um esqueleto na introdução, desenvolvimento, conclusão, aquele negócio todo que o pessoal ensina, né? É mais ou menos uma decoreba, mas como é que você vai saber se você não conhece as classes, não sabe o que é um advérbio, um substantivo, um verbo, que é o principal, tá, gente? Então, você precisa de quê? Como eu falei antes, você não consegue estudar análise sintática se não souber morfologia, se não souber as classes de palavras, tá? A palavra, você aprende a estrutura, como eu falei, né? Tem radical, tem aqueles membros lá, partes do corpo da palavra. Você tem radical, tem vogal temática, né, tem desinência e tal, tem a formação, como ela foi formada, tem os nomes, mas principalmente você tem que saber o que é classificação, porque por isso que todos aqui ó, tem classificação, verbo tem classificação, todas as classes de palavras têm classificação. Por quê? Lá na análise sintática você vai utilizar essa classificação, né, essas classes onde? Na estrutura da oração. E aí vai ficar mais fácil. Você vai entrar em período simples, composto, né? Você vai formar o texto. Aqui é um tecido. O texto vem da época lá da Revolução, né? Industrial, né? Indústria têxtil. Se eu rasgar a camisa, que é a blusa, eu desconectei a língua portuguesa. Por isso que tudo é conectado, nada é decorado. Você tem que decorar algumas coisas, né? Eu costumo dizer, nem decorar. Eu tenta internalizar, absorver, tá? Fica mais fácil, né? E para você entender, tá? Os conectivos a gente usa na produção de texto. Eu estou aqui, eu estou produzindo texto, eu estou falando, eu estou produzindo, eu estou pronunciando verbo direto, várias classes, várias orações, vários períodos, enfim, um texto. Os períodos formam um texto. Aí na nossa redação, né, que é o bicho papão, o pessoal, eu não gosto de redação, não sei o quê. Não, você nunca fez. Calma aí, você tem que primeiro começar lá do zero. Português do zero, você não vai começar com texto de jeito nenhum. A gente vai ver texto aqui, só que eu vou devagarzinho. Primeiro você tem que começar com a gramática, ou seja, com a fonética, com as sílabas, o nosso alfabeto, morfologia e principalmente as classes gramaticais para você poder aplicar na estrutura da oração. Depois disso, que você fizer isso, tudo bem. Você vai começar a entender, compreender, aí vem aqui, ó. É, aqui, aliás, não, para entender o texto, ponto, Fiorin Savioli, tá? A gente vai ver muito o quê? Coesão e coerência, né? O que é coesão? As conexões são feitas através das preposições, dos conectores, preposição, conjunção, tá? Eu falei essas 16 aqui antes, até após com contrato, tem até uma musiquinha, depois a gente vai ver, tá? Mas por quê? Porque eu tenho os termos que vêm antes, depois, né? Para eu não ficar repetindo, tá bom? E é isso aí, gente, tá? Para a gente começar aqui. No próximo vídeo eu vou entrar na prova da IA, eu vou mostrar mais ou menos a estrutura, o que mais cai realmente, aí a gente vai resolvendo aos poucos. Essa aqui seria a segunda parte que eu achei pertinente, muito importante a gente fazer sobre essa parte aí introdutória, né, da língua portuguesa, que serve para qualquer concurso mesmo, tá, gente? Né? Então, cada concurso tem uma especificidade. A Força Aérea, a EPK, EA, outros concursos, né, da FAB, eles são padrão, tá? Eles colocam geralmente essa divisão. Tem concurso aí que é totalmente diferente, tá, gente? Não é porque eu sou da FAB, né? Porque, graças a Deus, eu, mas a gente observa isso aí desde muito tempo, então eles são muito felizes nessa estrutura, tá?
de conteúdo programático e de bibliografias, tá? Muito conservadores. O Exército e a Marinha também, mas a FAB eu falo mais de cadeira, né? Porque eu já conheço, né? E sou suspeito de falar. Mas, olha, vocês podem ver aqui, a maior parte vai ser o quê? Classe de palavras. Se a gente não souber, a gente não vai. Então, o produto final da gramática é o quê? A redação, tá? Se você não souber a classificação, ó, vai rimar. Você não vai conseguir desenvolver uma redação, que é produção de texto. E, como eu disse, você vai ler o texto de alguém, né, um texto da prova, por exemplo, é uma redação ao contrário ali, você está lendo uma redação que alguém fez. E alguém vai ler a tua redação no concurso. Hoje não tem para onde correr. Redação só corrige, né? A prova, a redação, se for no mínimo ali, vem nas outras provas. Então, português é o divisor de águas, é a porta de entrada, né? Para qualquer concurso. Você pode ser bom em direito, né, conhecer os artigos, o médico também, mas se ele não entender, por exemplo, o comando da questão, você vai ver muito que tem, ele pede a correta, a incorreta, a gente não vai conseguir interpretar a questão, portanto não vamos conseguir acertar. Acontece comigo, tá, gente? Interpretação, às vezes, questões de você lê rapidinho, aí no final tá lá vírgula, exceto, opa, A, B, C, D, E, você vai marcar errada. Aconteceu agora na prova do IFE aqui em Roraima, e eu errei, né? Depois que a gente foi ver, tá, o aluno, eita, professor, eu falei, pois é, eu falo tanto para vocês para lerem com calma, mas é isso. Aí eu vou ensinar também como é que a gente vai fazer o concurso, tá? Não adianta você ser bom na matéria, você tem que ter habilidade naquela prova, tá? Você não vai chegar lendo o texto, você vai primeiro na gramática, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, na redação a mesma coisa, tá? Mesmo não tendo redação, a gente vai falar alguma coisa de redação, tá bom? E contem comigo aí, português com capitão, Fi- ficamos aí para o próximo vídeo, a nossa continuação do, da nossa prova da IA, tá bom? Vamos começar com 2018. Eu vou colocar aqui, ver se eu coloco aqui na descrição, o Segala, né, algumas coisas aqui da prova também, para facilitar, mas já vou colocar aqui o link aqui para vocês procurarem, tá? Compartilhe aí, gente, dê o like. E tamo junto. Até mais. Se Deus quiser, até a próxima. Até o próximo vídeo aí.